pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar de uma das aplicações do uso de funções de data utilizando a linguagem DAX. Falaremos especificamente do cálculo year to date, da expressão year to date. Você sabe o que é, o que significa essa expressão year to date? No português falamos valores acumulados. O que seria isso? Seria basicamente o faturamento year to date de uma empresa. Estamos no mês de fevereiro, então seria o valor de faturamento de janeiro mais o valor de fevereiro. Lógico que tem algumas empresas que não contam o ano fiscal de janeiro a dezembro, e sim de julho a junho. Isso vai variar de acordo com o seu negócio, mas eu quero que você entenda o que significa essa expressão e como fazemos isso dentro do Power BI utilizando a linguagem DAX. Existem duas maneiras mais simples de fazer isso, utilizando uma função nativa que exige o uso da Calculate, e uma outra maneira, utilizando o Running Total, que é o acumulado total de todos os períodos, e não zerando a cada virada de ano, digamos assim. Então, vamos para a nossa prática. Bom, temos aqui o nosso dashboard, nosso modelo de dados. Mais uma vez, recapitulando, eu utilizo bastante esse modelo justamente para você se familiarizar com todos os problemas que a gente consegue resolver com um modelo simples. Então aqui eu tenho um esquema estrela, né, AD calendário, vendedor, produto e clientes. Coloquei aqui um cálculo, né, uma tabela com os valores mês a mês, tá, de janeiro de 2015 até agosto de 2017, onde eu tenho o valor de vendas, o faturamento dessa empresa mês a mês. Então ao invés de venda eu vou chamar de faturamento. E aí cada mês tem o seu respectivo faturamento e o que a gente vai construir aqui é justamente um valor acumulado desse faturamento, mês a mês. A forma mais simples de fazer isso é utilizando uma função nativa do DAX, tá? Que se chama Dates Year to Date. Nós vamos construí-la utilizando uma medida. Então vamos vir aqui e construir a vendas Year to Date, eu já deixei ela aqui preparada, tá? E basicamente o que a gente vai utilizar aqui é o seguinte, um calculate, tá? Das minhas vendas, que é exatamente esse valor que tem aqui. E eu vou trazer aqui a expressão Dates Year to Date. Vou usar o argumento da minha AD calendário. Então repare o seguinte, o que essa função está fazendo, né? O que essa expressão, essa medida que estamos construindo faz. Eu faço um calculate das minhas vendas, que é uma medida que eu já tenho aqui que retorna o valor das vendas para cada mês, de acordo com cada contexto que essa medida está inserida. E essa Dates Year to Date, ela retorna o valor acumulado, ela faz retornar o valor acumulado das minhas vendas. Então vamos entender por que ela faz isso. Antes, deixa eu mostrar para você exatamente o que eu estou falando. Repare o seguinte, eu tenho o meu faturamento, e aqui eu vou ter meu faturamento year to date, tá? E tem aqui, ó, janeiro igual a janeiro, fevereiro igual a janeiro mais fevereiro, março igual a janeiro mais fevereiro mais março. Então ele vai acumulando com o passar do tempo. Chega em janeiro de 2016, ele zera novamente, ele acumula por um período de um ano, zera e entra de novo em um novo ciclo, tá? Agora vamos entender o que essa função faz e por que ela traz esse comportamento para dentro da Calculate. Muita gente pensa que a Calculate recebe filtros, né, como valores, tá? Mas isso não é verdade. Quando inserimos um elemento aqui na Calculate, a gente insere um elemento que modifica o contexto do cálculo, tá? E normalmente, olha o que essa função retorna. Quando a gente olha aqui Dates Year to Date, olha o que ela está falando. Retorna um conjunto de datas no ano até a data atual, tá? É até a data atual do contexto que estamos falando. Então essa função ela retorna uma tabela, é um conjunto de datas, ela não retorna um valor único, ela retorna uma tabela. Essa tabela faz com que a nossa medida das vendas que está dentro da Calculate sofra uma mudança de contexto, tá? E neste momento o que ela faz? Quando eu coloco de calendário date aqui e dou o Enter, o que ela está fazendo aqui em janeiro? Ela está trazendo somente o mês de janeiro. Quando eu venho em fevereiro, ela vem e pega o maior valor de fevereiro, tá? E as datas anteriores a este valor, ou seja, ela vai pegar janeiro e fevereiro, depois janeiro, fevereiro e março. Então ela retorna um conjunto de datas até a data atual que está no seu contexto, ou seja, quando eu estou nessa linha aqui de cálculo, quando eu mando o argumento março para a minha medida,
eu tenho a data atual como sendo março, então ela captura toda a data anterior a este período. E um recurso que essa função também tem é a mudança do ano fiscal. Se você parar para observar, a gente está acumulando de janeiro a dezembro. Isso é muito comum em empresas aqui no Brasil, mas, por exemplo, quando a gente está falando de empresas estrangeiras, é muito comum você ver esse ano fiscal ser alterado. Tem empresas que começam em novembro, tem empresas que começam em dezembro, tem empresas que começam em julho e vão até junho. Então a gente consegue vir aqui dentro dessa date year to date e passar um argumento que é opcional. Tá? Quando a gente não passa nada, ele fica como padrão janeiro a dezembro. Mas eu posso passar aqui um argumento como sendo 30, tá, de junho. Olha o que vai acontecer com a minha função. Eu tenho de janeiro a junho e 0 dia 30 de junho. Começo a acumular em julho. Então eu vou de julho até junho de 2016, nesse caso, de junho de 2015, julho de 2015 a junho de 2016 e 0 novamente. Então eu altero esse comportamento de acumulado. Tá? Como ficaria isso em um gráfico de linha? Vamos ver como ficaria isso em um gráfico de linha. Tá? Eu tenho aqui meu gráfico de linha. Se eu tirar aqui o meu faturamento e deixar só o meu valor acumulado, deixa eu alterar essa cor aqui que ela não está muito legal. Então, repare o que acontece. Eu acumulo de janeiro a junho, 0. Começo a acumular em julho de novo, 0. Só que esse é um gráfico que, quando a gente vai fazer uma análise de valor acumulado, faz mais sentido quando eu tenho um filtro de ano, né, dentro da minha medida. Por quê? E filtro de ano fiscal, né? Respeitando esse intervalo que a gente está falando de acumular. Por quê? Porque não faz muito sentido ver esse gráfico assim. Né? Ele é um gráfico que ele tem muita quebra. Então, se eu filtrar o ano, fica uma coisa dentro do ano que eu estou analisando. Fica uma coisa muito mais sensata. Tá? Então, só para mostrar para você como ela se comporta de acordo com o que você passa aqui. Então, recapitulando. A Date Year to Date retorna uma tabela que modifica o contexto desse cálculo aqui, que no nosso caso é uma medida. Então, modifica o contexto, fazendo com que o contexto fique até a data atual, né, que é a data que a gente viu aqui na nossa tabela, tá? Que é essa data aqui, no caso, para cada linha dessa, fevereiro. Então, vou pegar tudo de janeiro até fevereiro, março, tudo de janeiro até março, e assim sucessivamente. Legal? Então, agora eu vou mostrar para você uma outra forma, tá? Uma outra forma da gente calcular esse year to date sem ele zerar, tá? Sem ele ter uma quebra do ano fiscal. É uma forma que a gente não vai usar a função nativa do dates year to date, a gente vai utilizar uma expressão DAX que anteriormente à existência dessa dates year to date a gente precisava utilizar ela para fazer esse cálculo do valor acumulado, mas eu vou te explicar para ficar uma coisa mais fácil. Então a gente vai utilizar aqui o running total, que é o que eu falo que é o acumulado total, ele nunca zera, ele sempre vai acumular independente do período. E aqui já tem a nossa medida. Nós vamos utilizar o seguinte, vamos utilizar aqui uma variável, tá? Que eu vou chamar de max date. Então essa variável ela vai retornar para mim o max, o valor máximo da D calendário date, tá? Legal. Agora eu vou usar uma nova variável chamada faturamento underline running total. E aqui eu vou utilizar a calculate de novo. Ó, repare o seguinte, vou utilizar aqui a calculate. Vou utilizar o argumento de vendas, de novo a minha medida que eu chamo dentro da minha calculate, que calcula as vendas. E agora eu vou trazer um contexto diferente. Eu vou falar o seguinte, a minha D calendário, date, tem que ser menor ou igual, tá? Que a minha max date. Olha só, que é a minha max date. Se eu clicar aqui, fechar e dar um return do meu faturamento, der um enter, vamos ver o que vai acontecer. Transformar aqui para moeda, 0 e vou adicionar, tá, na minha tabela. Então repare que ela retorna exatamente o mesmo valor, tá, que a minha faturamento year to date, ou seja, ela está acumulando os valores. Porém, quando a gente chega no ano, deixa eu mudar o ano fiscal aqui, vamos voltar para janeiro a dezembro, que fica mais fácil da gente ver. Porém, quando chega no ano fiscal, né, ou seja, quando ela vai zerar lá em dezembro, ao invés de zerar como a minha Date Year to Date está fazendo, eu continuo acumulando. Tá? Eu continuo acumulando por todos os períodos. Então, se eu for plotar um gráfico agora desse running total, né, se eu for plotar um gráfico de linha, repare que ele vai se comportar totalmente diferente. Ó, ele vai se comportar sempre com o valor acumulado.
Então isso é muito comum, é uma problemática muito comum que a gente enfrenta, porque às vezes a gente precisa, né, evitar essas quebras. Eu quero saber qual é o valor acumulado total de todo o período que eu estou avaliando. Claro que isso vai depender dos filtros que você tem no seu dashboard, do contexto que você está inserindo. Dependendo do contexto que você estiver utilizando, você vai precisar utilizar mais algumas funções DAX, algumas variáveis para auxiliar isso. Então você vai ter uma problemática às vezes diferente. Esse é um exemplo simples, mas só para você entender a diferença de como calcular o acumulado total de todos os períodos e um acumulado total que ele se comporta dentro de um intervalo de ano fiscal, conforme eu falei. Esse é um recurso muito simples do DAX, muito funcional e que dá para você aplicar em praticamente todos os seus projetos, porque normalmente precisamos sempre avaliar o acumulado de um indicador ou o acumulado das nossas vendas, dos nossos custos, do nosso lucro, para avaliar o resultado de um período específico ou de um ano específico. Tá bom? Esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha entendido a funcionalidade, né, desse recurso da linguagem DAX, o conceito por trás do Year to Date, o que é o Year to Date, o valor acumulado, a importância de utilizá-lo e consiga traduzir isso para dentro do seu projeto, para dentro do seu negócio específico, que eu sei que vai ter suas singularidades totalmente diferentes desse exemplo simples. Então, a ideia aqui é que você entenda o contexto, entenda o conceito e consiga aplicar dentro do seu cenário, que é o nosso objetivo. Se você gostou ou se tem alguma dúvida, deixe um comentário, sugestões para os próximos vídeos. Qualquer dúvida será um prazer em respondê-la. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo para que possamos entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam aprender, assim como você. Toda semana teremos um vídeo novo no nosso canal sobre Power BI, análise de dados, Business Intelligence e diversos outros assuntos associados ao negócio e à tomada de decisão. Então eu te vejo no próximo vídeo.